Fala pessoal, tudo bom? Iron Maiden é foda, né? Puta que pariu, gosto muito. Desculpa do palavrão, mas não dá. O Pada falou da minha barba, é o seguinte, minha barba só vai voltar ao normal agora depois da quarentena. Eu vou até o Natal assim, vou fazer um bico de Papai Noel, tá grande. O cabelo, você não tem noção, tá parecendo bozo desse tamanho assim, ó. Também vai ficar, tô nem aí. Não pode cortar. Deixa eu só fazer colocar aqui o tema da live hoje. Então, que é, deixa eu só colocar aqui, ó. Como usar a ciência na prática. Opa. Prática clínica. E sabe o que acontece? Todas as vezes que eu faço a live, eu coloco aqui, pronto. Todas as vezes que eu faço a live, eu coloco uma música pra entrar, pra dar tempo de vocês entrarem, tal, não sei o que, dá uns 2 minutinhos de música, né? E aí o que acontece? Toda vez que termina a live, eu ponho pra publicar a live e aí vem o Instagram e fala que eu tenho que pagar direitos autorais pro Bruce Dickinson. Mal sabem eles que é meu amigo, que ele me autoriza. Entendeu? Então eu liguei pro Bruce e falei, Bruce, vou usar o Iron Maiden na live de hoje. Ele falou, Leonardo, ok. Pronto, é isso. É só ter o contato, entendeu? Então o Instagram não conhece essas relações. Esse que é o grande problema, tá? Então galera, seguinte, eu escuto muito essa pergunta, tá? Eu escuto muito essa pergunta porque assim, eu sou do meio, né? Eu sou do meio da osteopatia, eu sou do meio da pesquisa, né? Eu fiz o meu mestrado, fiz doutorado, tô fazendo outro doutorado agora, tal. Então assim, eu vim desse meio de pesquisa, faço publicações, mas eu sou também do meio da osteopatia. E assim, a gente tem que lembrar que no meio da osteopatia, muitos anos, ninguém se preocupava muito com evidência, e isso foi um problema pra gente. Então a gente não se preocupava muito em evidenciar nosso trabalho, porque funciona, e vamos e assim que vai. E não é bem assim. Então a gente sabe hoje que a gente tem um outro tipo de cobrança dentro até dos nossos próprios pacientes, de explicar o que a gente está fazendo, de tentar embasar o que a gente está fazendo, porque os pacientes estão muito mais instruídos e o Dr. Google está aí, né, para oferecer milhões de informações para esse paciente o tempo todo, e essas milhões de informações que o paciente tem, ele vem e começa a questionar a gente. Então o que eu falo é assim, essa live, a intenção é assim, como que eu vou conseguir colocar a ciência dentro do meu dia a dia, e para conseguir colocar essa ciência no meu dia a dia, o que eu tenho que saber? Porque assim, não é só falar assim, eu vou pegar um paper e vou aplicar aquele paper no meu dia a dia. Mas será que é assim direto que você consegue fazer? Então eu vou dar para vocês alguns passos, né? E sempre assim, né? Sempre, vocês sabem que sempre que eu faço a live, né? Quem já está no grupo do Telegram sabe disso. Então sempre que eu faço a live, assim que termina a live, eu coloco lá no Telegram os papers de referência que eu utilizei nessa live. Então hoje não vai ser diferente, eu estou com o paper aberto aqui no meu computador, ó, pá. Então eu tenho aqui no meu computador o paper e eu vou falar desse paper aqui, vou explicar, vou dissecar um pouquinho esse paper, explicando para vocês cada um desses fundamentos, e depois eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Se você quiser ler esse paper, você pode ler diretamente lá no Telegram. E o legal do paper de hoje é que ele é um paper da revista da Associação Médica Brasileira. Então o título do paper é o seguinte: Medicina baseada em evidências, a arte de aplicar conhecimento científico na prática clínica, que é exatamente o que a gente quer. Então assim, eu quero ensinar para vocês a buscar o conhecimento científico, trazer esse conhecimento científico para dentro do nosso consultório e colocar isso para ajudar o nosso paciente e melhorar os nossos resultados, melhorar os nossos tratamentos. E às vezes até aprender a medir alguma coisa dos nossos tratamentos que a gente não tem o hábito de medir. Então o que pode acontecer? Eu não conheço ferramentas de medida suficiente para definir quais são os parâmetros para saber se meu paciente está melhorando ou não. Tá? Então uma coisa que eu já vou falar para vocês de antemão que eu uso no meu dia a dia, na minha prática clínica. Eu uso 3 parâmetros para avaliar meu paciente. Eu uso dor, eu uso função e eu uso satisfação. Sempre. Então assim, eu vou avaliar meu paciente, a maior parte dos meus pacientes chega para mim por dor. Então assim, eu penso como que eu vou avaliar essa dor. Então eu tenho que ter ferramentas para avaliar essa dor. Eu já fiz até uma live falando para vocês sobre isso. E inclusive já vou até avisar uma outra coisa. Acho que na próxima semana eu vou fazer uma live com a doutora Juliana, que tem uma página, depois vocês podem até seguir a página dela, que é muito legal, que chama Educador. Tá? Então vou fazer uma live com a Juliana, exatamente para a gente poder falar sobre isso. Quais são as melhores ferramentas
para a gente poder avaliar a dor do nosso paciente, né? Como que a gente faz para avaliar a dor do nosso paciente? Então esse é o primeiro parâmetro que eu uso na minha prática clínica. Dor, como é que ela está, qual é a intensidade dessa dor, o que está acontecendo com esse paciente e como é que eu posso avaliar e verificar de onde está vindo essa dor, né? De qual que é a alteração que esse paciente tem que está provocando essa hipersensibilidade, essa reação de dor. A segunda ferramenta que eu uso é sempre a função. Então assim, o que essa dor está prejudicando a funcionalidade desse paciente? Então qual a funcionalidade prejudicada? Então ele não consegue caminhar, ele não consegue andar, ele não consegue correr, ele não consegue pular, ele não consegue jogar tênis ou não consegue nem ficar sentado no sofá, tá? Então o que de função está prejudicada nesse paciente? E a terceira coisa que eu vejo é assim, eu chamo de satisfação, mas também pode ser chamado de insatisfação. Então, qual é a insatisfação desse paciente? O que esse paciente perdeu em termos de qualidade de vida? E a gente pensa num aspecto muito maior quando a gente fala de qualidade de vida, né? Qualidade de vida não é ter uma casa na praia. Qualidade de vida é ter uma casa na praia e conseguir chegar lá e aproveitar tudo que você quer fazer na praia. Então, o que dentro da sua satisfação, da sua percepção de satisfação, você não consegue fazer por causa dessa dor e por causa dessa alteração de função? Então, pensando em tudo isso, como é que eu faço para utilizar a evidência para conseguir me ajudar a entender melhor o meu paciente e entender melhor o meu paciente através de parâmetros de ciência? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, vamos entender assim, ó. Posso te ajudar? Agora nessa quarentena as crianças estão em casa, minha filha está aqui do lado, daqui a pouco ela aparece na live também, vocês vão conhecer. Que já tem uma galera que já conhece. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa saber, num primeiro momento, identificar qual que é o real problema do paciente. Então, a pergunta que fica quando a gente vai avaliar o paciente é o seguinte: qual é o seu problema? O que está acontecendo com você e como é que eu posso te ajudar? Então, é identificar exatamente o problema que esse paciente tem. A partir do momento que eu identifico exatamente qual é o problema que ele tem, por exemplo, se o paciente fala assim, eu tenho uma dor na lombar, que é uma dor muito chata. Quando ele coloca uma característica de chato, ou de uma dor irritante, ou de uma dor, sei lá, ele coloca um adjetivo na dor, ele personifica de alguma forma essa dor, isso talvez me indique que o problema não é só uma alteração estrutural. Ele tem alguma alteração de percepção e de codificação. Então, quando eu pergunto qual é a queixa desse paciente, eu já tenho que ter em mente o que a primeira coisa que ele vai me responder já vai me direcionar nesse sentido. Tá? Então, assim, pode ser um desequilíbrio mais de percepção, pode ser um desequilíbrio mais de sensação, pode ser um desequilíbrio mais de corticalização, pode ser... Entendeu? Então, a primeira coisa é assim, qual que é o problema relevante para o paciente? Aprendam uma coisa, por favor. Ninguém sabe melhor do problema do paciente que ele mesmo. Então, ele sabe qual é o problema dele. Não coloque um problema... Não crie um problema para o paciente e você queira tratar depois do problema que você criou e não do problema que o paciente tem. Tá? Então, cuidado com isso. A gente tem uma tendência a fazer muito isso. Né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. O que a gente precisa fazer depois disso? Eu preciso pegar esses problemas que o paciente acabou de me indicar e tentar converter isso, trazer isso para questões que conduzam às respostas necessárias. Então, por exemplo, ele fala dessa dor chata. Então, o que eu preciso ver? Eu preciso aplicar uma ferramenta de avaliação nessa dor, verificar o quanto dessa dor tem de contribuição estrutural, o quanto tem de somatização nesse processo, e a partir do momento que eu avalio com uma ferramenta disso, eu vejo se eu vou conseguir ajudar em termos físicos ou se eu vou ter que ter uma ajuda psicológica para poder trabalhar com essa dor. Então, quando eu consigo trazer isso para um problema relevante para conduzir respostas necessárias para o paciente, eu consigo descobrir exatamente como é que eu posso ajudar esse cara. Então eu determino qual que é a queixa principal dele, eu deixo ele me falar qual é a queixa principal dele, e a partir do momento que ele me fala a queixa principal, eu tento conduzir esse paciente para ver qual que é o recurso que eu tenho para poder ajudar. Além disso,
eu preciso saber fazer uma pesquisa eficiente em fontes de informação. Se você tem dúvida de como fazer uma pesquisa e como saber qual as ferramentas de avaliação e de tratamento desse paciente, por exemplo, com referências científicas, o que eu preciso fazer? Você precisa ir lá no PubMed e aprender a utilizar o PubMed e colocar as palavras-chave para você conseguir descobrir aonde está o problema do seu paciente e como que você vai ajudar, ou para avaliar ou para tratar. Então você precisa saber, por exemplo, como você avalia a dor, como você avalia a função, como você avalia a satisfação do paciente. Então, quando você tem esses três parâmetros, você avalia esse paciente com ferramentas validadas e você propõe tratamentos a partir de avaliações com ferramentas validadas. Então, você tem parâmetro de avaliação e você tem parâmetro de tratamento. Numa outra live, eu falei para vocês do tripé da prática baseada em evidência. O tripé da prática baseada em evidência envolve o seguinte: preferência do paciente, expertise do profissional e a melhor evidência disponível, tá? Então, quando a gente fala de colocar a ciência na prática clínica, eu preciso levar em consideração tudo isso. E o grande exemplo que eu dou disso é o seguinte: imagina que um paciente tem fibromialgia. E eu sei que a fibromialgia, um tratamento possível para a fibromialgia é a hidroterapia. Só que esse paciente tem pavor de água, não gosta de molhar o cabelo e não quer ir para a água. O que me adianta? O que me adianta eu saber que a melhor evidência disponível manda eu colocar esse cara na água se esse paciente não gosta de água? Porque o tripé da prática baseada em evidência diz: eu preciso levar em consideração a preferência do paciente. Se o paciente não tem a preferência por aquele tipo de tratamento, eu não posso propor esse tipo de tratamento como uma solução para ele, porque ele não quer aquilo. Então, independente qual a melhor evidência disponível, a preferência do paciente tem que ser pesada também na sua tomada de decisão. E além disso, e se a melhor evidência disponível fala que o tratamento tem que ser hidroterapia e você não tem a piscina e você não sabe fazer hidroterapia? O que adianta? O que adianta você saber que é a hidroterapia que vai ajudar? Fala, Maurício, beijo pra você aí de Aracaju. Entendeu? Então o que acontece? Você não tem se você não tem a piscina, ou você não tem a expertise como profissional para usar aquele recurso que é a melhor evidência disponível, você tem que encaminhar, você tem que derivar esse paciente de algum jeito. Então, entendam, todas as decisões que a gente toma dentro da nossa prática clínica tem que pensar no tripé. Eu tenho que pensar na minha experiência como profissional, na minha expertise, não é nem experiência, é na minha expertise como profissional. O que eu sei fazer como profissional. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, especialista em terapia manual e especialista em osteopatia, eu tenho que... Ai, caiu o negócio aqui, foi mal. Eu tenho que entender que eu tenho como recurso a manipulação. Eu sei fazer a manipulação. Eu sei utilizar a terapia manual. Só que assim, utilizando a terapia manual, eu tenho que saber até onde a terapia manual pode chegar. Porque eu não posso propor para o meu paciente, por exemplo, a gente sabe que tratamento de dor lombar, a terapia manual ajuda? Ajuda. Mas se ela for combinada com exercício, é o melhor tratamento disponível. Qualquer guideline que você olhar, tratamento de lombalgia ou tratamento de cervicalgia, aguda ou crônica, a gente tem como melhor evidência disponível o tratamento de terapia manual e de exercícios. Então, se eu sei que os guidelines, que todos os estudos me indicam que o melhor tratamento disponível para dor lombar e para dor cervical é terapia manual e exercícios, e eu sei fazer muito bem a terapia manual, para eu conseguir resolver o problema do meu paciente, colocando ciência na minha prática clínica, eu tenho que indicar esse paciente para um programa de exercício. Porque se eu não indicar esse paciente para um programa de exercício, eu não estou trabalhando com ciência. Ou se eu não fizer um programa de exercício para ele, tá? Porque é o seu papel como profissional resolver o problema dele, certo? Então lembra sempre do tripé em tudo que eu vou te falar. Então tem experiência do profissional, preferência do paciente e a melhor evidência disponível. E essa melhor evidência disponível, conselho que eu dou para vocês, vai até o YouTube
Lá no YouTube coloca lá, tem vídeo como pesquisar no PubMed, como utilizar palavra-chave, como fazer uma busca bibliográfica. Esses vídeos vão direcionar vocês para a melhor evidência disponível. O que a gente tem que lembrar? A melhor evidência disponível, ela pode ser uma evidência direta, ela pode ser uma evidência indireta. O que a gente chama de evidência direta? Evidência direta é quando você tem, por exemplo, um paciente na sua frente com 30 anos de idade que rompeu o LCA. Então esse paciente de 30 anos de idade que rompeu o LCA, ele tem tem um estudo que eu encontrei, e jogava futebol. Aí tem um estudo que eu encontrei no PubMed, que é de atletas de futebol que romperam o LCA e estão sob tratamento. Então o que acontece? Eu tenho uma evidência direta e esse estudo no PubMed é de pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Então o que eu tenho? Eu tenho no PubMed uma evidência direta que mostra como eu posso auxiliar esse paciente. Então a evidência direta diz que o melhor tratamento para o pós-operatório de LCA é fazer isso. Então o PubMed está me determinando qual é o melhor tratamento para eu aplicar naquele meu paciente. E eu tenho o meu paciente, ele poderia ser incluído naquele estudo. Então o meu paciente corresponde aos critérios de inclusão e exclusão do estudo que eu encontrei. Ou seja, eu tenho uma evidência que diretamente me leva a uma forma de tratar aquele paciente. Só que o que pode acontecer? Eu posso ter um paciente que tenha 32 anos e o estudo tratou até 30. O que eu vou fazer? Eu não vou tratar. Puta, não tem evidência para tratar, não tem jeito. Não. Nesse caso, eu vou utilizar o que a gente chama de evidência indireta. Ou seja, eu vou utilizar aquela mesma evidência que eu falei antes. Só que aquela mesma evidência que eu falei antes, eu vou prestar atenção numa particularidade. O meu paciente não corresponde diretamente àqueles critérios. Ele sai um pouquinho. Ele pode ter 40 anos, ele pode ter 50 anos, mas ele joga futebol, ele é um atleta amador que joga 3 vezes por semana, então é uma intensidade relativamente grande. Então dá para eu pegar aquele protocolo, fazer algumas pequenas adaptações, às vezes de intensidade, né, ou espaçar ele um pouco mais e aplicar aquela mesma evidência. Então a minha evidência do tripé da prática baseada em evidência, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. E eu preciso saber quando é uma coisa e quando é outra, tá? Agora eu vou falar para vocês alguns passos para a gente conseguir colocar essa ciência dentro do nosso dia a dia. E uma coisa que eu falo para vocês é assim, ó, eu falei isso hoje numa reunião, tava até a Sofia que está aí na live, na reunião hoje, que é assim, eu sou uma das pessoas que mais quer simplificar as coisas, você pode ter certeza disso. Eu gosto de simplificar, porque assim, eu tenho uma frase que eu li uma vez do nosso querido Paulo Freire, né? Tem muita coisa que eu não concordo que ele falou, mas tem muita coisa que eu concordo. Então a gente pega a parte que a gente gosta e o que a gente não gosta a gente deixa pra lá. E o Paulo Freire falava o seguinte, que se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, é porque você também não entendeu. Então eu tento explicar o tempo todo e trazer e simplificar as coisas, porque se eu não conseguir simplificar uma coisa, é porque provavelmente eu também não consegui entender direito. Essa que é a grande verdade. Então eu brinco que eu falo assim, ó, se você fala para um cara que trabalha na NASA como é que solta um foguete, ele vai ficar te explicando como é que solta um foguete. Ele é um engenheiro aeroespacial. Ele fica te explicando como é que faz o foguete, ele desenha, não sei o quê. Se esse cara souber realmente o que ele está falando, você vai chegar em casa com a sensação que você vai pegar uma lata de Nescau e botar na lua. Você só precisa arrumar o combustível certo para fazer a combustão adequada para dar a propulsão que o foguete precisa. Entendeu? Por quê? Porque o cara sabe o que está explicando. Beso desde Paraguai, desde Brasil para Paraguai, mi amigo Héctor. Beso grande, mis amigos paraguayos. Cuiden del Ronaldinho Gaúcho, por favor. ¿Sí? Cuiden de él. Es nuestro patrimonio. Te prestamos, pero vuelve. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar os conceitos. Se eu simplificar os conceitos, fica fácil de eu conseguir explicar para alguém esse conceito. Então quando você vai explicar alguma coisa, você tem que fazer de forma mais simplificada possível. Então eu brinco que eu falo assim, você tem que pegar um elevador e ter 20 segundos dentro do elevador e conseguir explicar o seu trabalho. O que você faz? Se você não conseguir explicar o seu trabalho em 20 segundos no elevador, você não sabe nem o que você está fazendo. Então é exatamente isso. Eu vou tentar fazer alguns passos para vocês para tentar simplificar esse conceito e falar para vocês como eu faço
para colocar a ciência dentro da minha prática clínica, tá? Então, como é que eu faço para trazer os conceitos da ciência para dentro do meu consultório? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é, eu preciso descrever o problema do paciente. Eu preciso entender qual é o problema do paciente. E aí, quando eu falo de entender o problema do paciente, eu falo daqueles 3 passos que eu falei no comecinho da live, que são dor, função e satisfação. Então, quando eu quero analisar o contexto do problema do meu paciente, eu penso como eu vou avaliar a dor desse paciente, como eu vou avaliar a função desse paciente, o que está alterado de função e qual que é o grau de satisfação ou insatisfação que ele tem com o problema dele. Quando eu uso esse tripé da dor, da função e da satisfação, eu estou contextualizando o problema dele. Aí, por exemplo, vamos supor que o cara tem uma dor lombar. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quais são os melhores tratamentos possíveis para a dor lombar. Então eu tenho que ver quais são os melhores recursos que existem no mercado, que estão disponíveis para poder fazer o tratamento da dor lombar. O que a gente já sabe? Por exemplo, o que a gente já sabe disso? Terapia manual ajuda para dor lombar aguda e crônica? Ajuda. Tratamento osteopático manipulativo ajuda para dor lombar aguda e crônica? Ajuda. Exercícios ajudam para dor lombar aguda e crônica? Também. Só que o que acontece? A melhor combinação para tratamento de dor lombar ou aguda ou crônica é terapia manual e exercícios. Então, se você não tem a sua expertise como profissional para fazer as duas coisas, você vai ter que fazer o que você sabe e derivar para fazer o que você não sabe. Porque para tratar o seu paciente baseado em evidências, se você só sabe a terapia manual e você tem consciência que para tratar uma lombalgia você precisa de terapia manual e exercício, e você só sabe a terapia manual e só faz terapia manual, você está errado. Aí você não está trabalhando com evidência. Você não está explicando para o paciente quais são todas as possibilidades, qual é o melhor tratamento disponível para ele. Independente de você fazer ou não. E uma coisa que eu vou falar para vocês é bem simples. Se você derivar esse paciente e ele melhorar a queixa, ele continua lembrando de você como referência do problema, de resolver o problema dele. Quando você deriva esse paciente ele vai lembrar de você como uma pessoa que ajudou a resolver o problema. E quando você não ajuda a resolver o problema 100%, quando você não oferece o melhor tratamento disponível, esse paciente normalmente não lembra de você. E quando ele lembra é para falar mal, porque você não conseguiu resolver. Então percebe que é muita responsabilidade, até uma questão de marketing pessoal pra gente. Você vai resolver o problema do paciente como? Encaminhando. Você resolveu. Você não deixou de fazer o que você tem que fazer. Você resolveu o problema dele da melhor forma possível. Por quê? Porque você encontrou a melhor evidência disponível. Se você não trabalhar com essa busca da melhor proposta disponível de tratamento, seu tratamento vai ficar sempre manco. E entenda uma outra coisa, não existe técnica milagrosa. Ah, é assim, porque eu acho que todo mundo passa numa fase da vida e isso é uma merda para todo mundo, tá? Inclusive eu, tá? Eu passei por isso que eu posso falar com tranquilidade. A gente passa por uma síndrome de Deus. E o que é essa síndrome de Deus que eu quero falar? A gente tem uma tendência a achar que a gente resolve tudo. Eu não sei porquê, eu não sei o que acontece, eu acho que a gente estuda, quando a gente estuda muito, a gente fica achando que a gente sabe tudo, de todas as áreas. Aí a gente quer resolver tudo. Então assim, eu já escutei muito, de muitos professores, muitas aulas, muitos cursos que eu fiz por aí, e os caras falavam assim, não, meus pacientes eu resolvo 100% dentro do meu consultório sozinho. É sério. Tá. Não dá para acreditar. Por quê? Porque eu tenho consultório, eu atendo o paciente e eu não consigo resolver 100% dos meus pacientes. Não dá, não é da minha competência resolver tudo. Então eu tenho que saber a hora de derivar esse paciente, a hora de encaminhar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, eu tenho que descrever esse problema desse paciente, descrever o problema clínico desse paciente, entender naqueles 3 parâmetros que eu falei para vocês, de dor, função e satisfação ou insatisfação do paciente com o problema que ele tem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou formular uma pergunta. Então eu vou verificar o seguinte, bom, a queixa principal desse paciente é dor lombar. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no PubMed e eu vou colocar a palavra low back pain,
que é o descritor mesh, né? O descritor para a dor lombar. E aí o que eu vou ver? Eu vou ver opções de tratamento para a dor lombar. E aí a gente vai ver que tem milhões de tratamentos disponíveis. E aí quando você tem dúvida de qual é o melhor tratamento para você oferecer para o seu paciente, você tem que procurar assim, ó, Low Back Pain Guideline. Guideline é um guia de prescrição de tratamentos. Então tem vários guidelines. Tem a Associação, a Associação Norte-Americana de Osteopatia fez um guideline de tratamento de dor lombar. A Associação Brasileira de Ortopedia faz um monte de guideline de tratamento. Então assim, várias associações, várias instituições do mundo todo produzem guidelines. Cada um tem o seu peso e toma muito cuidado porque o guideline pode ter viés. Porque, por exemplo, se a Associação Brasileira de Pão de Queijo vai fazer um guideline sobre o pão de queijo, ele vai falar que o pão de queijo é nutritivo, saboroso, que é maravilhoso você comer. E nunca vai falar que pode causar colesterol e que vai prender seu intestino por causa do polvilho. Entendeu? Então, assim, cuidado com o guideline que você vai buscar, tá? Tenta buscar guidelines de associações mais sérias e mais consolidadas. A gente tem um monte, tá, de associações mais sérias e consolidadas. Então, você quer saber qual é o melhor tratamento disponível para aquele problema? A primeira coisa que você tem que fazer, vai lá no PubMed, encontra um guideline para aquilo. Com certeza você vai ter. Então, dor no ombro. Vai lá no PubMed e coloca Shoulder Pain Guideline. Alguma coisa vai achar. Não é exatamente assim que faz no PubMed, tá? Mas eu estou fazendo um geralzão para vocês entenderem como é que eu faço isso. E aí vamos supor que eu vou lá no PubMed e eu encontro que dor no ombro eu tenho que tratar com gelo. Eu estou chutando, tá? Tem que tratar com gelo, com exercício isométrico ou com não sei o quê. E eu não tenho gelo. Eu não tenho esse recurso. Então, se eu não tenho esse recurso, eu tenho duas opções. Se esse é o melhor recurso para tratar e eu não tenho esse recurso, ou eu vou derivar esse paciente para algum lugar, para ele fazer esse recurso em algum lugar, ou eu vou explicar para o paciente, olha, eu não consigo tratar completamente, eu vou resolver o que eu posso resolver e depois você procura um outro lugar para fazer isso. E isso é tão importante quanto saber qualquer outra coisa. Executar a sua expertise como profissional, por exemplo. Então, é saber derivar esse paciente para onde ele precisa. Tá? Então, isso aqui a gente chama de como descrever o problema do paciente no contexto da medicina baseada em evidência. Então, é entender o problema clínico dele e saber buscar a melhor evidência disponível para responder a pergunta clínica dele. Tá? Como é que você faz isso? A segunda coisa é assim, ó, é contextualizar. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que contextualizar esse paciente. Beijo, Mari. A gente tem que contextualizar esse problema do paciente dentro dele. Porque, por exemplo, às vezes um paciente com dor lombar, a maior insatisfação que ele tem é não conseguir pegar um filho no colo. E às vezes um outro paciente seu com dor lombar, a maior insatisfação que ele tem é não conseguir jogar bola. Você percebe que são coisas completamente diferentes? Então, o alvo da satisfação em um tratamento vai ser colocar esse cara para pegar o filho dele no colo. E é só isso que ele quer. E ele tá feliz pra caramba se ele fizer isso. Agora, o outro paciente, ele quer jogar futebol num campeonato que vai ter no clube. É outra coisa. Então, eu preciso entender e contextualizar a dor, a função e a satisfação. Eu falo sempre de 3, que eu acho que 3 fica mais didático, tá? E aí eu preciso aprender a fazer a tal da pesquisa nas fontes de evidência. Então, o que é isso? Eu tenho que saber chegar lá no oráculo do conhecimento, no PubMed, e esse oráculo de conhecimento tem que me dar a resposta que eu quero. E não é chegar lá e ficar mentalizando qual eu faço, o que eu faço para a dor lombar, Não. Você precisa saber jogar as palavras. Porque qual que é o grande problema? Primeiro conselho que eu dou para vocês, o PubMed não funciona em português. Eu sei que tem uma ferramenta no Internet Explorer, no Google, não sei onde é, que você faz a tradução da página. Qual que é o grande problema de fazer tradução da página? O problema de fazer tradução da página é que você, quando faz a tradução da página, você perde os escritores, porque os escritores são feitos em língua inglesa. Tá? Então, como o PubMed está inteiro em inglês, se você traduz a página do PubMed, fica uma merda para você entender depois. Infelizmente. Então, e uma coisa que eu falo é assim, o inglês técnico científico, ele não é tão difícil, tá? Não é porque ele se repete muito. E entenda uma coisa, o artigo ele é objetivo. Ele não enrola muito para falar. É um parágrafo, já descreve a metodologia, vamos embora.
Tá? Então, quando você está procurando dentro do PubMed uma solução clínica, o melhor desenho de estudo, a gente tem vários tipos de desenhos de estudo. Então, quando você procura uma solução clínica no PubMed, o melhor tipo de estudo que você vai encontrar para responder uma pergunta clínica, tá? Por exemplo, uma dor cervical, uma dor lombar, uma dor no ombro ou qualquer coisa parecida, uma pergunta clínica diretamente, a gente tem que procurar um tipo de estudo que é ensaio clínico controlado randomizado. O que é o ensaio clínico controlado randomizado? Esse ensaio clínico é o tipo de estudo que responde uma pergunta clínica, tá? Qual que é a pergunta clínica? Por exemplo, os pacientes que têm dor lombar melhoram com a manipulação vertebral? Então, como que é feito esse tipo de estudo? Esse estudo, por que ele é chamado de ensaio clínico? Então, a gente tem parâmetros de avaliação do paciente, tá? Então, os pacientes são avaliados. Esse avaliador, o ideal é que ele não saiba que tipo de tratamento esses pacientes vão receber, tá? Aí esses pacientes vão ser divididos em 2 grupos ou mais. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui com 3 grupos e eu vou te explicar por quê. Então eu tenho um paciente com dor lombar, e aí eu vou dividir esses pacientes em 3 grupos. Então, num grupo eu vou fazer a manipulação da lombar efetivamente, num outro grupo eu vou utilizar um placebo de manipulação, depois eu vou explicar para vocês por que esse placebo de manipulação é importante, e num outro grupo eu vou acompanhar ao longo do tempo, para saber o quê? Qual que é o curso natural. Então, se eu não fizer nenhuma intervenção, em quanto tempo ele melhora? Porque, por exemplo, se o curso natural da doença é de, sei lá, 4 semanas, e a manipulação melhora em 5 semanas, a manipulação não é melhor que deixar o paciente quieto. Então deixa o paciente quieto que custa menos. Porque além de qualquer coisa, a prática baseada em evidência diz que tem que ser o mínimo de custo. Então o mínimo de custo é não ter intervenção. Por quê? Porque a melhora espontânea vai dar em 4 semanas e a sua intervenção melhora em 5. Desculpa, a sua intervenção não é melhor que nada. E por que eu preciso ter o placebo? Porque eu preciso saber se é realmente a intervenção que faz aquilo. Porque eu tenho outros fatores de melhora. Tá? Outros fatores de melhora, por exemplo, curso natural da doença, regressão para a média, que é uma percepção, que a nossa percepção de dor no primeiro episódio fica muito intensa, depois ela tem uma tendência a baixar. Então, será que melhorou a dor porque fez uma regressão para a média ou porque foi a intervenção? Então, eu preciso ter fatores para medir isso. Se eu coloco um placebo da intervenção, um placebo de manipulação, ele me dá exatamente esse número. Então, vamos voltar para o estudo. Eu tenho dor lombar, eu divido os pacientes em 3 grupos. Um vai receber manipulação, o outro placebo de manipulação e o outro vai ser o grupo controle. Aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer uma proposta de tratamento de tantos minutos de intervenção, tantas manobras, uma proposta efetiva de tratamento. E aí eu vou fazer um período de tempo. Então eu vou fazer essa proposta de tratamento, o tratamento vai durar 30 minutos, uma vez por semana, e eu vou fazer isso por 4 semanas. Aí eu vou medir o resultado no final. O que acontece com esse tipo de estudo? É um tipo de estudo que responde uma pergunta clínica, ou uma pergunta PICO, P-I-C-O, que é uma pergunta que tem uma população, que é pacientes com dor lombar, uma intervenção, que é a manipulação, um controle ou uma comparação, que é o grupo placebo ou o grupo controle. E eu tenho os outcomes, que são os desfechos. Então eu posso colocar aí dor, incapacidade e satisfação. Então, esse tipo de estudo, o ensaio clínico controlado randomizado, responde uma pergunta clínica diretamente. E esse é o melhor cenário possível para eu tomar a decisão clínica do que eu vou fazer com o meu paciente. Por quê? Porque esse é um estudo feito para clínicos. Então é um estudo feito para comprovar a prática clínica de alguma coisa. Então é o melhor cenário. Puta, mas não tem. Então eu fui lá ver, não achei nenhum estudo, não achei nenhum ensaio clínico que consiga responder minha pergunta. Ou seja, eu não tenho essa melhor evidência disponível, né? A evidência ideal disponível, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a segunda melhor. Porque se a melhor não está disponível, eu vou na segunda melhor, né? Se o Cristiano Ronaldo você não pode contratar, contrata o Messi mesmo. Fazer o quê? É isso. Não dá para contratar o melhor do mundo, contrata o segundo. E quem tem dúvida que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, compara número, tá bom? É só isso. O número fala. Olha o número de um e olha o número do outro. Acabou. Aí a gente vê.
Qual que é essa segunda melhor evidência disponível, então? Se não tem um ensaio clínico, o que você pode ver? Será que tem algum tipo de estudo piloto? O estudo piloto é uma descrição de um caso, ou até 3 casos, pequenininho, entendeu? É um estudo menor, mas ele pode dar algum tipo de direção, dar uma ideia pra gente de qual tipo de técnica que eu vou utilizar, entendeu? Ah, minha paciente, Alice, beijo, Alice. Então eu preciso, esse tipo de estudo não é a melhor evidência, mas ele vai me dar uma direção, porque pode ser um estudo de caso, um relato de caso de alguma coisa, então ele pode me dar uma direção, mas não é o que tem de melhor. E um outro tipo de estudo que eu posso encontrar também, para tentar montar uma prática clínica ideal para aquele paciente, se eu não encontrar o ensaio clínico diretamente, é procurar um estudo de efeito de técnica. Por quê? Por exemplo, eu sei que o paciente com dor lombar, ele tem uma hiperatividade da musculatura paravertebral lombar. E essa hiperatividade da musculatura paravertebral lombar se altera quando eu faço uma técnica miofacial nos paravertebrais. Por quê? Porque eu tenho um estudo que mostra os efeitos das técnicas miofaciais na lombar, na tensão muscular da lombar, no tenderness. Então, se eu te encontrar um estudo de efeito de técnica, eu posso utilizar aquele estudo de efeito de técnica para dentro do meu consultório. Por quê? Porque meu paciente tem um problema que aquela técnica vai ajudar. Então, eu posso ter uma evidência de um ensaio clínico controlado, randomizado, diretamente do problema do meu paciente, e esse é o melhor cenário possível. Só que se esse cenário não vier, se o Cristiano Ronaldo não tiver à disposição, eu tenho que achar o Messi. E o que vai ser o Messi nessa hora? Vai ser um estudo de efeito de técnica. E esse efeito de técnica vai me mostrar o seguinte: olha, a técnica tal consegue agir na dor anterior no joelho. Se o paciente não tem dor anterior no joelho, olha lá, ó, eles fizeram um estudo com um paciente com dor anterior no joelho, que se você aumentasse a força do quadríceps em 30%, você diminuía a dor anterior do joelho em 40%. Então o que eu tenho que fazer? Um programa de hipertrofia do quadríceps. Certo? Por quê? Porque foi feito um estudo de efeito de técnica de exercício, não de intervenção clínica. Então eu tenho 3 estudos, na verdade, que eu falei para vocês, que são os ideais para embasar a gente para fazer a nossa tomada de decisão clínica dentro do nosso consultório, na cara do paciente. É ali, ó, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer então? Eu vou buscar a melhor evidência disponível. Qual que tem que ser a primeira decisão? Ensaio clínico controlado randomizado. Não encontrei o ensaio clínico. Não encontrei o ensaio clínico? Maravilha. Será que tem um estudo de caso? Será que tem uma série de casos? São estudos de menor evidência, menor peso de evidência? Puta, não tem. Vamos procurar estudo de efeito de técnica? Então vamos ver quais os efeitos da técnica de manipulação, quais os efeitos das técnicas de mobilização na dor lombar. Então assim, tem estudos de efeitos de técnicas que podem embasar também. Então se você tiver uma boa formulação, um bom entendimento do problema do seu paciente, então você tem que pensar no seu paciente, na queixa principal, na dor, na função e na satisfação. Aí você pensa na dor, na função e na satisfação, e aí depois disso o que você vai fazer? Você vai pensar, qual é o guideline que me indica o melhor tratamento? Encontrei um guideline, é ele que eu vou seguir. Então o guideline para dor lombar diz que o melhor tratamento preventivo para dor lombar, depois que eu trato o paciente, é manter esse paciente num programa de exercícios. Beleza. E eu acho que agora isso está muito claro para todos os nossos pacientes, porque antes eles brigavam com a gente quando a gente mandava fazer exercício para dor lombar. Só que agora está todo mundo em casa sedentário e todo mundo com dor na lomba. Por quê? Porque está todo mundo parado. Então está provado agora, todo mundo sentiu que o repouso fode a lombar. Então não é o melhor tratamento para lombar fazer repouso. Então a gente já sabe disso. E já sentimos isso também, porque está todo mundo em casa, e sofá, e cama, e come, e não sei o que, e não faz exercício, estamos na merda. Então, eu tenho que encontrar, se eu não encontrar o guideline, eu vou buscar o quê? Os ensaios clínicos controlados randomizados. E encontrei ensaio clínico que corresponde diretamente à minha questão clínica do paciente. Maravilha, eu vou embasar. Só que esse ensaio clínico é de pacientes de 20 a 40 anos e meu paciente tem 18 anos. Então eu não uso a evidência direta, eu uso a evidência indireta. Agora não encontrei o ensaio clínico, não tem jeito, não sei o quê. Será que tem alguma série de casos?
Será que tem algum estudo de caso só? Não encontrei também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar estudos de efeitos de intervenção. E efeitos de intervenção você vai ver o seguinte, quais são as queixas do seu paciente. Então, por exemplo, eu sei que a intervenção X melhora a amplitude de movimento da lombar. E meu paciente tem limitação de amplitude de movimento lombar. Pega a intervenção X, aplico no meu paciente para ganhar amplitude. Agora eu sei que meu paciente, além da alteração de função de amplitude, ele tem uma alteração de dor. Então eu sei que a intervenção Y trabalha na dor lombar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a intervenção X e Y no meu tratamento. E eu continuo baseado em evidência. Certo? Então eu acho que assim, isso aqui foi para tentar... E também tem uma outra coisa. Uma vez eu contei isso dentro de sala de aula e um aluno falou assim para mim... Cara, você simplifica muito o negócio e a gente acha que a gente não trabalha baseado em evidência. Mas na verdade a gente trabalha. Então assim, entenda o seguinte, não é fácil trabalhar baseado em evidência, não é trabalhar baseado em ciência, mas é trabalhoso, entendeu? É criterioso. Você precisa ter muito... e você precisa ter uma coisa que é fundamental, é assim, ó. Não se apega, velho. Não se apega a nada. Porque amanhã muda. Então assim, enquanto a dor lombar é o programa de exercício, é a melhor solução, não sei o que, vem um outro paper e derruba tudo. Que bom! A ciência evolui. A ciência evolui. Nós evoluímos. Algumas pessoas não evoluem tanto, mas a gente evolui. Na maioria das vezes. Então, se vier uma evidência amanhã que está falando contra tudo que eu uso hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler essa evidência com critério para ver o quanto que eu estou errado em fazer o que eu estou fazendo ou se eu vou seguir com a minha prática anterior. A história que eu falo disso é do ovo. O ovo antes era o terror do colesterol, não come ovo que você vai se fuder, vai entupir a carota, você vai morrer, vai explodir sua cabeça. Continuamos estudando. E hoje o ovo é o quê? É indicado. Porra! Se agora é indicado, o que aconteceu? O erro estava na metodologia dos estudos anteriores. Então a ciência evolui, as formas de medir as coisas, de aferir os problemas, se alteram e melhoram. Então quando tudo isso acontece, eu tenho que estar adequado com isso. A Aline falou um negócio aqui que é verdade. A ciência é contínua. O tempo todo tem gente pesquisando. Tá? Então, espera que veio uma pergunta antes aqui, ó. Aline, sobre o guideline de OMT para dor lombar, se ele é confiável? Peraí, cadê? Tem guideline de tratamento manipulativo osteopático para tratamento de dor lombar? É confiável? Baixei semana passada. Tem vários guidelines de OMT. Tem um guideline do Journal of American Osteopathic, da American Osteopathic Association para tratamento de dor lombar. Esse guideline está lá no blog. Se você buscar no osteopatiacientifica.blogspot.com.br, eu escrevi sobre esse guideline e todas as diretrizes que eles têm lá. Então no Osteopatia Científica, depois eu mando o link para vocês, eu acho lá no Osteopatia Científica e mando para vocês o link, mas já tem. É assim, ó, ele é confiável quando se fala de osteopatia. Mas ele não engloba tudo porque ele não fala de exercício e a gente sabe que tratamento só com osteopatia muitas vezes não resolve o problema do paciente se não está associado com exercício. Então ele é confiável, vale a pena, mas até a página 2 para falar de osteopatia. Agora, tratamento completo para dor lombar, a gente sabe que é um problema multifatorial e às vezes a gente não vai conseguir resolver só com osteopatia. Esquece a síndrome de Deus. A gente não resolve tudo. Que bom. A gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a resolver os problemas dos pacientes. Tá? Não é só um recurso que vai resolver. É um conjunto de recursos que vai resolver. Por quê? Porque o meu paciente tem dor, tem alteração de função e ele está insatisfeito com alguma coisa. Então você não vai conseguir resolver tudo se o problema for de outra via. Aí veio uma outra pergunta aqui também. Quem quiser perguntar pode mandar a pergunta já, viu? Ó, Eduardo Dias. Ouço falar bastante sobre estudos científicos manipulados. Na sua opinião, você acha que isso vem acontecendo com muita frequência? Olha, boa pergunta, Eduardo. Vou explicar. É o seguinte. A ciência, a gente parte de um princípio, que é o primeiro princípio da ciência, que é chamado de replicabilidade. Então é assim, se o seu estudo é bom e é bem feito, ele é replicável.
não interessa onde ele foi realizado. Então, se o cara realizou um estudo bom lá no Japão e eu aplicar o mesmo estudo dele para o mesmo grupo de pacientes aqui no Brasil, o resultado tem que ser exatamente igual ou minimamente diferente por causa das individualidades. O que acontece hoje? A gente tem muitos... É assim... Por exemplo, aqui no Brasil aconteceu um negócio muito interessante. Aqui no Brasil, as entidades de pesquisa, que eu não vou nem citar nome, porque depois isso dá sempre bosta, tem as entidades que financiam pesquisa aqui no Brasil, dos estados e a nacional. Essas entidades começaram a melhorar o rendimento de alguns professores universitários, especialmente de faculdades públicas federais, a partir de quantidade de publicação. E quando começou a acontecer isso, sabe o que começou a acontecer? Aconteceu o que a gente chama de salame science aqui no Brasil. O que eles faziam? Eles pegavam um estudo grande, lindo, maravilhoso, que seria publicado numa revista excelente, e eles dividiam esse estudo que nem um salaminho, em vários pequenos estudos. E eles publicavam em 3, 4, 5 revistas diferentes. Isso é salame science. Então, em vez de ter um estudo grande, robusto, eles faziam vários estudos pequenininhos. Isso diminuía muito a qualidade metodológica. E quando você pegava todos os estudos daquele grupo, você via que era uma salame science. Então isso é um problema, isso acontece bastante, diminui a qualidade dos estudos, mas o estudo pode continuar bom, mas ele é publicado em outras revistas e tem maior quantidade de publicação. Isso eu não acho tão legal. É mais legal você publicar um estudo mais robusto, mais bonito, numa revista boa, de maior qualidade. E além disso, tem algumas revistas que são chamadas de revistas predatórias. São revistas que são feitas para você pagou, você publicou. Praticamente nem passa por revisor. O revisor faz só algumas sugestões e nada mais e segue o jogo. Então precisa tomar muito cuidado também com a revista que foi publicada. Então esses estudos científicos manipulados, você minimiza o seu risco de cair neles se você conhecer as revistas predatórias. Então depois eu posso até explicar para vocês como é que a gente faz para fazer uma live para vocês explicando como é que a gente descobre a qualidade da revista, o índice H da revista. E aí quando você sabe o índice H da revista, você vê o quanto ela é boa e há quanto tempo ela está no mercado sendo boa. Tá? Então qual que é o índice que ela vem acompanhando ao longo dos anos. Porque o índice H é a quantidade de vezes que essa revista foi citada nos últimos 5 anos anteriores. Então durante os 5 anos passados, quantas vezes essa revista foi citada por outras revistas. Então é um índice que mede pra gente essa qualidade da evidência aí. Tá? E mesmo assim a gente tem outras ferramentas. Por exemplo, para avaliar a qualidade da metodologia de um ensaio clínico, tem a escala Pedro e a escala Haddad. Então são duas escalas que você aplica no estudo e às vezes se você entrar no site do Pedro, ele já aplicou a escala no estudo. Então você vai ver lá no site do Pedro tem o estudo e embaixo vai ter lá: esse aqui é um Pedro 7 de 10. O que quer dizer? Dos 10 pontos da escala Pedro, esse estudo conseguiu 7. Então é um estudo de boa qualidade metodológica. A partir de 6, 7 já é um estudo de boa qualidade metodológica. Mas tem estudo que você vai lá no Pedro e tem nota 3 do Pedro. Então ele não é de boa qualidade metodológica. Então assim, tem várias ferramentas que você pode utilizar para não cair nessa ciência manipulada. Tá? E a maior de todas, e a que dá mais raiva de todas, é aquela que faz que pagou, publicou. E não é barato, porque cobra 500 doletas para publicar. E com o dólar agora a 5,60, malandro, tá caro publicar, viu? E o Hector pergunta se as evidências têm custo. O Hector perguntou aqui se essas evidências têm custo. Hector, não entendi sua pergunta. O que quer saber com custo? Porque decimos sempre que en medicina basada en evidencia que buscamos siempre el mínimo costo, el máximo de resultados. Entonces siempre elegimos el tratamiento que proponemos es lo que tenga el mínimo de costo. Y esa es la gran ventaja de la osteopatía, porque tenemos una camilla y las manos y ese costo es mínimo, siempre. Pero ¿qué quiere decir con costo? Explícame mejor esto, por favor. Deixa eu ver. André Favre. Muitas vezes os atuais modelos não são capazes de explicar o que gostaríamos. Então, isso não é verdade, André. Os atuais modelos não são capazes de explicar o que gostaríamos. Como incluir o paradigma de complexidade na ciência? Na verdade, os atuais modelos contemplam a complexidade do paciente, sim.
a gente tem modelos, por exemplo, o modelo biopsicossocial que aborda o paciente de forma global. Então eu acho que não é bem assim não. A gente tem modelos que conseguem explicar todos os campos do paciente e a contribuição de cada campo para a saúde. Então a saúde física, a saúde social, a saúde mental. Então a gente já tem ferramenta para isso. Dá uma olhada, André, no modelo biopsicossocial que você vai conseguir. Tem até um vídeo meu lá no YouTube que é a osteopatia e o modelo biopsicossocial. Dá uma olhada lá no meu canal do YouTube que você vai achar esse vídeo falando exatamente disso, do grau de complexidade que é abordado o paciente dentro do modelo biopsicossocial, tá bom? Mas eu não acho que a gente não tenha ferramenta não, eu acho que a gente não sabe usar, esse é outro ponto. Eu acho que a gente dentro da osteopatia e das terapias manuais, a gente não sabe usar a complexidade das ferramentas que a gente tem para medir. E esse é o grande problema. E uma outra coisa é que a gente é muito analfabeto científico, a gente não sabe buscar as coisas. Então esses dois problemas fazem com que a gente fale, não, mas o que eu faço não tem, a ciência não vai comprovar. Não, a ciência vai comprovar se o que você faz é real. Tá? Porque a ciência tem ferramenta para comprovar isso. Agora, por exemplo, algumas coisas não dá. Por exemplo, os meridianos de acupuntura. Não tem uma ferramenta para saber onde é o meridiano de acupuntura e saber se a energia dele alterou ou não depois da agulha, entendeu? Então aí é um pouco mais difícil. Mas dentro do modelo de saúde de multidisciplinar, transdisciplinar, ou da complexidade da saúde do paciente, a gente tem muitos modelos que conseguem explicar assim, tá? Não acho que a gente não tenha modelo não. Túlio perguntou o seguinte: acredito que a PBE mexe muito com o ego dos profissionais. Eu também acredito, Túlio, na qual são fanáticos pelo método. A PBE está aí para facilitar a nossa vida, porém muitos não enxergam dessa forma. Túlio, excelente comentário. Eu acho a mesma coisa, que é o que eu falei para vocês. Se o que você está fazendo não funciona, para de fazer, cara. Vai fazer alguma coisa que funciona. Para de acreditar no seu viés de confirmação. A gente tem uma tendência a buscar coisas que favoreçam a nossa opinião. A gente tem uma tendência de procurar notícias que favoreçam o que a gente acha. Começa a trabalhar com neutralidade. O seu paciente precisa do melhor tratamento. Não interessa se é você que vai usar ou não. Não é você que vai fazer ou não. Certo? Boa colocação, Túlio. Obrigado. Não se... entendi. Héctor, não se paga para el paper. Lo que você pode fazer é buscar de outras maneiras. Por exemplo, buscar por Science Hub. Entonces es una forma de bajar el paper gratis. No te preocupes porque no necesitas pagarlos. La mayoría no necesita pagarlos. E incluso puede enviar un mail para el autor. El autor te envía el paper por mail. No hay problema también. Eso es normal. No Brasil, o método ou técnica vende muito mais do que a pessoa sentar para... eu também acho. A gente é fanático por técnica, por método, e a gente não é fanático por estudar. Isso é uma bosta. Pessoal, não consigo responder mais, porque vai dar o tempo aqui, vai estourar e a gente cai. Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso, Guilherme, não usar a evidência é pior para todo mundo, especialmente para o paciente. Perfeito, é isso que a gente pode terminar. Não usar a evidência. Guilherme, obrigado pela frase para finalizar e parabéns pelo quadro que você ganhou lá no Congresso da Osteopatia Científica. Ele ganhou o quadro, depois você manda a foto pra gente. Exatamente isso. Não usar a evidência é pior para todo mundo, especialmente para o paciente. Ele está pagando para ter um tratamento efetivo. Então entenda que usar evidência às vezes é mais simples do que você pensa. Tá bom? Galera, desculpa não conseguir responder tudo. Se eu não conseguir responder tudo, manda pergunta no direct. Tá bom? E outra coisa, o paper que eu usei para fazer essa live para vocês, eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, manda para mim um direct que eu mando o link para entrar no grupo do Telegram. Tá bom? Pessoal, obrigado. O Instagram me derruba, viu? Obrigado. E essa semana tem mais lives da sessão da tarde muito interessantes. Tem muita coisa legal aí essa semana. Fiquem ligados aí. Obrigado. Beijo para todo mundo. Se cuida e fique em casa. Valeu.